Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre ambiguidade, vamos ver o seu conceito e também algumas características. Dentro dessa aula, nós vamos identificar também os tipos de ambiguidade. Vocês vão perceber que algumas vezes a ambiguidade é positiva e em outros momentos ela é totalmente negativa, prejudicando a compreensão e o entendimento daquela sentença ou mesmo daquele texto. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, conceito e características. O que é uma ambiguidade? A ambiguidade, também chamada de anfibologia, consiste na possibilidade de dupla interpretação de uma frase. Como mencionamos lá na introdução, quando iniciamos. Porém, nem sempre a sua ocorrência é considerada um defeito no texto. Pelo contrário, dependendo do gênero textual, é quase impossível que não haja o duplo sentido. Por exemplo, em textos literários, humorísticos e publicitários, são os que mais fazem uso da ambiguidade, só que enquanto um recurso estilístico. Então, prestem bem atenção. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é quanto à nomenclatura. Nós estamos mais acostumados a ouvir a palavra ambiguidade, mas vocês também podem encontrar outra nomenclatura que nós não estamos tão habituados. Qual seria essa outra nomenclatura? Seria anfibologia. Então, anfibologia significa o mesmo que ambiguidade. Qual das duas formas vocês encontram mais? A palavra ambiguidade. E aí a gente começa dizendo que a ambiguidade ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando que ela é positiva? Quando ela é um recurso estilístico. Como aqui, nesse caso, vão aparecer nos textos literários, nos textos humorísticos, na publicidade, vai aparecer muito na publicidade, nos poemas, nas músicas. Só que quando aparece como um recurso estilístico, é intencional, quer chamar a atenção do leitor justamente dentro dessa ambiguidade. E quando é negativo, é totalmente prejudicial, como nós vamos ver a seguir. Então, por outro lado, em textos jornalísticos e informativos, a ambiguidade nem sempre é bem-vinda. Ela pode ser um defeito do texto. Propagandas, poemas e artigos de opinião são gêneros bem diferentes, concordam? Por isso, a ambiguidade pode ser vista como uma figura e não como um vício de linguagem. Então, vocês precisam diferenciar a ambiguidade de duas formas. Ou ela é um recurso estilístico, ou ela é um vício de linguagem. Quando ela deve ser evitada? Quando ela é um vício de linguagem. Porque quando ela é um recurso estilístico, eu utilizei de forma proposital, para dar um recurso a mais ao meu texto, para dar um estilo a mais ao meu texto. Ambiguidade por homonímia. Esse é o caso mais conhecido da ambiguidade. Quando temos uma mesma palavra que pode remeter a mais de um significado. Cheguei à cidade e dirigi-me ao banco. Qual é a palavra homônima que nós temos? A palavra banco. A qual tipo de banco nós estamos nos referindo? Nós só vamos conseguir saber através do contexto. Eu só vou saber se eu estou me referindo ao banco, uma instituição financeira, ou ao banco da praça, ao banco de sentar, de acordo com o contexto. Estou precisando sacar dinheiro, tenho que ir ao banco. Então, você já sabe que nós estamos falando de uma instituição financeira. Estou muito cansado, necessito de um banco para sentar. Então, você já sabe que estamos falando de outro sentido. Então, as palavras homônimas, elas têm esse recurso de proporcionar justamente isso, E aqui os exemplos. Cheguei à cidade e dirigi-me ao banco, pois precisava sacar dinheiro. Cheguei à cidade e dirigi-me ao banco, estava cansado da caminhada. Então, nesses dois exemplos, vocês conseguem perceber que são palavras homônimas, Elas possuem a mesma grafia, elas possuem a mesma pronúncia, mas aí estão com contextos diferentes. A ambiguidade
pode ocorrer de várias maneiras dentro de uma frase, pois tem como característica importante a versatilidade, né? Ela é muito versátil. Ela pode ser sintática ou lexical. Vamos ver a diferença entre sintática e lexical? A ambiguidade lexical ocorre em palavras que possuem vários sentidos. Ou seja, dentro da frase encontra-se uma palavra que pode significar mais de um significado, mais de uma coisa, dentro de contextos diferentes. Exemplo: fomos ao restaurante e pedimos 2 pratos para o jantar. A palavra prato pode estar relacionada a uma refeição que foi oferecida pelo restaurante ou mesmo o objeto prato, né? Então, quando eu digo prato, ele tem 2 significados, né? Provamos o prato e adoramos. Eu estou me referindo a uma receita, né? A uma comida. E quando eu digo ele quebrou o prato, então já está relacionado aí a um objeto. Para nós que temos como a língua materna a língua portuguesa, somos nativos, né, na língua portuguesa, é muito comum essa diferenciação para a gente dentro de cada contexto. Já para quem fala um outro idioma e aprende a língua portuguesa, já fica um pouquinho mais difícil de fazer essa diferenciação, né? A ambiguidade sintática. Por ser também ligada à sintaxe, essa figura de linguagem pode acontecer quando se fazem várias interpretações numa mesma oração. Ouvi falar do aniversário surpresa que farão para Maria no parque. Aí observem que tem uma ambiguidade, né? Uma ambiguidade bem sutil, mas tem. A dúvida é: a pessoa ouviu falar do aniversário surpresa enquanto ela estava no parque ou o aniversário surpresa será feito no parque? Então, aí nesse caso, nós temos uma ambiguidade estrutural, né? Outro exemplo: João sentou-se na cadeira e quebrou o braço. Ele quebrou o braço da cadeira ou quebrou o próprio braço? Então, fica aí essa dúvida por conta de como as palavras foram escolhidas, o local onde as palavras foram colocadas, né? Então, trata-se aí de uma ambiguidade sintática, né? Mais relacionada aí aos elementos que foram colocados relacionados à sintaxe. A ambiguidade é utilizada com frequência em campanhas publicitárias, em músicas e também em poemas. Vamos observar essa música, né? E vamos ver se a gente consegue perceber qual é a ambiguidade que tem. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Observe que ele vai fazer um jogo de palavras. Ele faz um jogo de palavras que elas não possuem o mesmo significado. Ele diz aqui no último verso: mesmo calada a boca, né? Então, calada a boca está no sentido de calar, calar-se, né? Cálice. E aí ele pega uma palavra quando ele utiliza cálice de vinho. Lá em cima, né? Eu vou beber um cálice. Nesse caso, teria um outro significado, né? Está relacionado ali a beber o vinho, um cálice de vinho. E aí ele utiliza aqui o jogo de palavras lá no último verso: mesmo calada a boca, resta o peito. Vamos ver de forma mais clara essa observação? Na verdade, esse é o trecho da música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, o clássico da música popular brasileira, que é de 1973. Ela foi censurada por conta da ditadura militar no Brasil. E qual é a principal ambiguidade? A ambiguidade se encontra justamente no termo cálice, que na verdade ele queria dizer cálice no sentido de calar a boca. Mas eles não podiam utilizar de forma mesmo bem expressa, bem nítida. E aí ele usou esse jogo de palavras porque ouvindo dá o mesmo som, né? Elas são homófonas. Por quê? Porque tem o mesmo som, mas tem significados e escrita totalmente diferente, né? Então, a principal ambiguidade se encontra no termo cálice, que na verdade se referia a cálice de se calar, ficar mudo diante das barbaridades que aconteciam no país naquele momento histórico. Então, ele não podia falar de forma expressa,
cálice, né, utilizando o verbo. E aí o que ele fez? Ele pegou um substantivo e fez esse jogo de palavras, porque ouvindo a gente não tem essa ideia se seria cálice no sentido de vinho ou cálice no sentido de calar. Mas pelo contexto, a gente consegue entender que ele está fazendo realmente uma crítica ao momento histórico vivenciado. A ambiguidade no poema, né? Tem um poema bem pequenininho que diz assim: Órion, a primeira namorada, tão alta que o beijo não a alcançava, o pescoço não a alcançava, nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Luzia na janela do sobrado. Órion, aí no caso, ele está falando de constelação, né? De estrela. Por isso que ele diz, era tão alta que nem alcançava, né? O beijo não alcançava, o pescoço não alcançava. Aí ele diz, luzia na janela do sobrado. Se vocês pegassem apenas a palavra luzia, o que seria esse significado, luzia? Poderia ser o nome de uma pessoa, né? Poderia ser o nome da pessoa amada, a luzia, ou poderia ser no sentido de luzir, de brilhar. A estrela luzia, a estrela brilhava. Mas aí é necessário que você saiba essa ampliação vocabular. É necessário que você conheça a palavra luzir. Saiba que a palavra luzir tem esse sentido de brilhar, de brilhante. Caso você não tenha essa informação, vai ser bem difícil você perceber essa ambiguidade, porque aqui no caso, essa ambiguidade ela é muito sutil. Ele faz um jogo de palavras entre luzia, um nome próprio, e luzia no sentido de brilhar, reluzir, né? Iluminar, no sentido da estrela. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, de 1992, e possui o duplo sentido justamente por isso, né? Luzia, né? A amada lá na janela do sobrado, e o termo luzia poderia estar se referindo ali a dar a luz, né? Luzir, iluminar. Então, é bem aí que está a ambiguidade, de uma forma muito sutil. Por isso que a gente precisa ampliar o nosso vocabulário para que a gente saiba o significado das palavras. Vamos aqui agora para a ambiguidade nos textos publicitários. Vocês vão encontrar muito a ambiguidade nos textos publicitários. Quando ela aparece nos textos publicitários, é um vício de linguagem ou, na verdade, é um recurso estilístico? É um recurso, aparece de forma positiva para chamar a atenção do leitor. Diz assim, ó, tem garoto novo no pedaço, né? E aí logo em seguida você observa que trata-se de um novo produto lançado pela marca de chocolate Garoto, que é uma marca bastante conhecida, né? Uma marca bastante popular. Então, pela logomarca, ali pela a imagem não verbal, vocês conseguem fazer essa interpretação. E quando diz tem garoto novo no pedaço, né? Tem pessoa nova no pedaço, dá essa interpretação também. Outra, bem atual essa, né, turma? Não podia ser mais atual, né? Essa charge que diz assim, tá olhando o quê, mano? Avião? Eles, não, o preço do combustível, né? Tá bastante atual essa charge, né, turma? Então, assim, ele tá olhando lá para cima. Ele diz, ele quer fazer uma comparação com o quê? O preço do combustível está elevado, está alto, está nas nuvens. Quando eu digo o preço do combustível está nas nuvens, o preço está lá nas nuvens de verdade? Não, né, turma? Eu estou fazendo aí uma comparação, querendo dizer o quê? Que está extremamente elevado, né? Por isso ele está olhando lá para o alto e ele diz, está procurando um avião? Não, o preço do combustível que realmente subiu de forma absurda. Outra, também utilizado nas propagandas publicitárias, né? Nossa propaganda é feita de porta em porta, né? Então, aqui no caso, trata-se de uma propaganda das fechaduras mesmo, seria uma empresa que vende fechaduras. E algumas empresas, elas trabalham fazendo vendas pela internet ou por telefone, e no caso, a empresa deles, a propaganda é de porta em porta, literalmente, né? Quando a gente fala literalmente, quer dizer, né, no sentido expresso mesmo da palavra. Então, ó, observe que em cada porta nós temos um estilo diferente de fechadura. Então, realmente ali a propaganda foi feita de porta em porta. As pessoas vão observando e existem diferentes tipos de fechadura. Então, é aí a melhor forma deles fazerem a propaganda deles, né? Mas
na frase de cima, tem aí uma ambiguidade. Poderia ser de porta em porta, visitando cada cliente, ou no sentido mesmo real, que é uma fechadura em cada porta, né? Fechaduras diferenciadas, já que se trata de uma empresa de fechaduras. Vamos ver agora a ambiguidade por polissemia. Esse tipo de ambiguidade ocorre quando a palavra tem um significado básico, mas ela remete a outros significados também, né? O que é polissemia? Poli significa vários, né? Semia no sentido de significado, então ela pode ter significados variados. Nesse slogan das sandálias havaianas, pode-se perceber isso, diz: dá para viver na cidade com um pezinho na praia. A expressão pezinho na praia pode ser interpretada literalmente como quem calça o chinelo, né? Ou no sentido figurado, que seria do mundo do trabalho para o mundo do lazer na praia. Então, dá para viver na cidade com um pezinho na praia, colocando o pé literalmente na praia, ou saindo do ambiente mais urbano e indo para um ambiente mais de lazer. Mas também ela pode ser um vício de linguagem, que decorre da má construção da frase ou do uso impreciso de uma palavra. Nesse caso, ela compromete o significado do enunciado. Agora sim nós vamos ver quando a ambiguidade compromete o texto. Esse vocês devem evitar totalmente. O uso dos pronomes possessivos. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Na casa de quem? Do guarda ou do suspeito? Então, o pronome possessivo causou uma ambiguidade. Eu não sei de quem é a casa nessa situação. Se é do guarda ou do suspeito. João foi ao restaurante com a sua irmã. É a irmã do João ou a irmã de quem ele está falando? Com quem ele está falando? Mais uma vez, o pronome possessivo, ele causou uma ambiguidade. Então, esse pronome possessivo sua, né, ele causa muita ambiguidade. Então, muito cuidado quando vocês estiverem redigindo o texto de vocês. Ambiguidade lexical e estrutural. Quando a ambiguidade resulta dos significados das palavras, ela é lexical. Exemplo, estava perto do banco. Banco da praça ou instituição financeira? Por sua vez, quando a ambiguidade resulta da posição das palavras na oração, onde essas palavras foram colocadas, aí trata-se de uma ambiguidade estrutural. Exigiu o dinheiro do marido. O dinheiro é do marido ou apenas estava com ele esse dinheiro? Né? Então, causa aí uma ambiguidade que, no caso, é estrutural. Colocação das palavras. A atendente mal-humorada dobrou as camisas. A atendente, ela é mal-humorada ou ela está mal-humorada? Caso ela seja sempre mal-humorada, é uma característica dela ser mal-humorada, as pessoas já a conhecem por ser mal-humorada, aí sim estaria correto. Mas a gente pode reescrever e tirar essa ambiguidade. Vocês vão encontrar muitas questões para vocês reescreverem, retirando, desfazendo a ambiguidade que foi encontrada. Mal-humorada, a atendente dobrou as camisas. Observem ali que a vírgula, ela faz essa pausa e aí ela causa já um outro sentido, né? De forma mal-humorada, a atendente dobrou as camisas. O uso das formas nominais. Ajudei a colega exausta no final do dia. Quem que estava exausta? Eu que ajudei ou a colega? Então, reescrevendo, exausta, ajudei a colega ao final do dia. Ou poderíamos fazer de uma outra forma. O importante é que passe o sentido correto, aquele que você realmente quer transmitir. Ajudei a colega que estava exausta no final do dia. O uso do pronome relativo e da conjunção integrante também causa bastante ambiguidade. Falei com a chefe que estava com vertigens. Quem estava com vertigens? Eu ou a chefe? Então, como a gente poderia reescrever? Com vertigens, falei com a chefe, né? Então, no caso, a pessoa é que estava realmente com vertigens, né? Então, turma, essa foi nossa aula sobre ambiguidade. Uma dica que eu deixo para vocês. Nem sempre a gente percebe a ambiguidade, principalmente quando nós estamos redigindo textos. Então, qual é a dica?
A dica é que, ao final da escrita, vocês leiam o texto de vocês. Ao ler, vocês podem perceber essa ambiguidade. E uma vez que vocês percebem a ambiguidade, é só reescrever de outra forma, utilizando outros termos, tá certo? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.